Vamos ler Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Digam graças a Deus. Querido Deus e amado Pai Celestial, te exaltamos mais uma vez em uma palavra de oração para te agradecer por esse momento que tanto apreciamos, Senhor, onde nos reunimos em torno da Tua Palavra, juntamente com os Teus filhos, em um espírito de comunhão, de companheirismo, para ter esse momento para juntamente estudarmos a Tua Palavra, que é o nosso norte, é a nossa bússola, é a nossa guia. Porque sem a Tua Palavra nós seríamos como ovelhas sem direção, ovelhas sem pastor. Porque nós sabemos que Tu és o nosso pastor, e Tu és essa palavra da qual nós colocamos nossa fé, na qual nós ouvimos, porque a Tua Palavra também diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E cada vez que ouvimos a Tua Palavra, isso faz com que a nossa fé se reanime, seja alimentada, seja sustentada. Então, Senhor, que através da ministração dessa palavra, dessa simples ministração que será entregue aqui, que Tu possas alimentar um pouco mais a fé dos Teus filhos, que Tu possas ajudá-los um pouco mais, para que eles possam dar o testemunho dessa fé que eles têm ouvido de Ti e aprendido através desta mensagem precursora do Teu Cristo, que nos foi entregue pelo Teu mensageiro, irmão Brana. É isso que nós fazemos, Senhor, estudando as coisas que Tu nos deu, Senhor, através desta mensagem, deste alarido, para compreendermos as Tuas Escrituras, para compreendermos o que Tu está fazendo em nosso meio nesses dias. Porque o Teu profeta diz que muitos contemplam apenas as coisas que Tu fez no passado e alguns esperam as coisas que Tu ainda está para fazer, mas são poucos que conseguem ver o presente, o que Tu estás fazendo. E através deste alarido, dessa mensagem, conseguimos ver o que Tu estás fazendo agora em nosso meio. Nós contemplamos isso, Senhor. Não é algo que se sente, mas é algo que nós sabemos que é real, porque a Tua Palavra diz que Tu estaria aqui. Nada a ver com emoção, como o Teu profeta disse. O batismo do Espírito Santo nada tem a ver com emoção. Então nós estamos aqui, Senhor, apenas alicerçados e firmados nesta convicção de que Tu estás ainda separando um povo para ser testemunha de Ti. E nós rogamos a Ti, pela Tua misericórdia, que através dessa palavra, da ministração, mais um pouquinho hoje, Senhor, Tu nos ajude a nos lapidar para sermos testemunha de Ti e da Tua palavra, para que possamos ser vitrine aqui neste mundo em que Tu nos colocou, porque sabemos que não pertencemos a este mundo, somos aqui como estrangeiros, peregrinos. Sim, Senhor, nós não somos cidadãos deste mundo, somos cidadãos daquele reino celestial, da Nova Jerusalém, que Tu, Cristo, disse que iria preparar e que depois viria para nos buscar, para levar-nos com Ele lá onde Ele está. Agradecemos, Senhor, pela essa fé. Agradecemos pela obra que Tu estás fazendo. Ajude-nos, Senhor, em nossa necessidade, a principal de todas agora, que é de crescer mais na graça e no Teu conhecimento. Que a Tua Palavra nos faça isso hoje. Que o Teu Santo Espírito encontre em nossos corações o espaço necessário para tratar com nossas vidas. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido Ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos, queridos. Meus amados, quando o apóstolo Paulo diz aqui nessa escritura que nós lemos, de que nós devemos prestar a Deus um culto racional, foram essas as palavras que ele usou, você pode acompanhar aqui. Geralmente as pessoas, quando leem isso, dá a entender
aparecer para nós que ele está se referindo a um culto que nós devemos prestar a Deus com o uso da razão. Não é isso? Culto racional é a primeira coisa que vem em sua mente. Isso porque essa palavra aqui, racional, que o apóstolo Paulo utilizou e que os tradutores traduziram dessa maneira, eles tiraram isto da palavra grega lógicos, que é uma palavra que nós usamos. Nós temos essa palavra no português, lógico, quer dizer, algo que você tem que refletir com a razão, algo que é razoável, algo que é lógico, que faz sentido para a razão, para a mente humana, né? Seja dedutivamente ou indutivamente, a lógica humana entende alguma coisa, você junta premissas e se ela faz sentido, se a ilação faz sentido, se ela tem lógica, então é razoável. A palavra lógica vem disso. E na Bíblia foi traduzida assim, culto racional. Como é que seria então? Culto lógico? Seria um pouco estranho, né? Então os tradutores traduziram assim, culto racional. E você vai lá para a concordância Strong e você vai encontrar isso, que eu vou colocar aqui para você. A tradução dessa palavra lógico seria exatamente isso. Porque veja que lógicos também vem de logos, é derivado de logos. E logos, você sabe, quer dizer palavra, quer dizer discurso. Então significa algo que pertence ao discurso ou à fala. E também a palavra lógicos quer dizer algo que pertence, como já disse, à razão, que pertence à lógica, que concorda com a razão, que é razoável. Mas, paradoxalmente a essa interpretação que se dá para essa palavra lógicos no grego, ela também significa algo que pertence ao sentido espiritual, que pertence à alma. Então, lógicos também tem o sentido de espiritual. Então, haveria duas formas de traduzir essa palavra. Seria o culto racional, ou um culto lógico, se for literalmente seguir o grego, ou um culto espiritual. Essa é outra tradução para a palavra lógicos no grego. Essa palavra lógicos na Bíblia você só vai encontrar apenas duas vezes. Essa é a ocasião que nós lemos aqui. E a outra ocasião que ela é mencionada é lá em 1 de Pedro 2,2, que eu quero ler aqui. Pedro vai dizer assim para nós: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, ou recém-nascidos, Desejai como meninos recém-nascidos o leite racional. Você lembra essa escritura? Essa palavra racional vem de lógicos. São as duas ocasiões apenas que essa palavra aparece. O leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, essa palavra aqui, racional, que foi utilizada no grego, é a mesma que Paulo usou. E pelo contexto, você vai ver que essa palavra que Pedro aqui está usando do grego tem um sentido de leite espiritual. Não faz sentido Pedro dizer para você que você tem que beber um leite lógico, um leite racional no sentido de razão. Essa tradução deveria que ser leite espiritual. É por essa razão que lá no texto do Rei Tiago em inglês, eles traduziram por leite da palavra. Porque está tratando de algo que é espiritual, nada a ver com razão humana. Amém? Então, esse é o sentido correto que deveria ser dado. Então, quando você vai lá para Romanos e você lê que Paulo está dizendo que você tem que prestar a Deus um culto racional, você tem que dar o mesmo sentido para essa palavra que Pedro deu para essa palavra quando ele também usou. Então, você tem que prestar a Deus o quê? Um culto com a razão? Não, um culto espiritual. Agora, como é que você vai prestar a Deus um culto espiritual? Como é que você vai fazer isso? O que Paulo aqui está dizendo para nós e que nós temos que entender é que o nosso serviço, o nosso culto a Deus, ele deve ser espiritual, baseado na palavra. Para você adorar a Deus, você tem que saber de que forma proceder para adorá-lo, para cultuá-lo. Você tem que ter uma referência, e a referência é a palavra, não a razão humana. Porque alguém pode ler isso e entender, você tem que cultuar a Deus racionalmente, ou usar a razão. Não, você tem que usar a palavra de Deus, para que você cultue Ele espiritualmente. Então, o que Paulo está nos dizendo é que você tem que prestar a Deus um culto mediante a sua palavra, e que esse culto deve ser demonstrado, deve ser comprovado através dos nossos corpos, ou seja, através de ações
e através de atitudes, não somente com confissão de lábios, confissão de uma doutrina, de uma crença, de uma fé que você apreende pela mente, pelo conhecimento. Não. Esse culto a Deus se reflete na tua entrega de todo o teu ser, todo o teu corpo. Ou seja, você vai apresentar a sua vida como sacrifício. O que Paulo está dizendo com isso é que você vai prestar a Deus um culto espiritual que se reflete na tua entrega, no teu sacrifício da tua vida. Quando você encomenda a Deus e ao seu reino, a sua vida, o que Ele fez de você, o que você é, você devolve para Ele. As tuas habilidades, o teu conhecimento, o teu caráter, a tua personalidade, os teus dons, o que você sabe fazer, tudo isso você entrega a Deus. A tua maneira, talvez, pessoal de entender as Escrituras ou alguma outra coisa, você vai sacrificar isso. Você vai render a Deus um sacrifício espiritual. Então, na lei levítica, para adorar a Deus, o judeu tinha que levar um animal lá para ser sacrificado. Agora, nesse outro pacto, qual é o animal que você vai sacrificar? Nenhum. Você vai sacrificar você mesmo. Você vai sacrificar o seu eu. Você vai sacrificar os teus próprios pensamentos, as tuas próprias ideias, o teu próprio querer, o teu próprio desejar. É isso que Paulo está dizendo. Apresentai vossos corpos, apresentai vossos desejos, apresentai todo o teu ser, entregue isso para Deus em um culto espiritual a Deus, renda-se a Deus, deixe Deus fazer na tua vida a vontade dele, não queira você fazer a tua própria vontade, deixe então que a tua vida seja apresentada a Deus como um sacrifício, assim como aqueles animais lá na lei era sacrificado, agora é a tua vida, o teu corpo que tem que ser lapidado, trabalhado, cortado, mortificado por esta palavra. É disso que Paulo está falando quando ele disse que nós temos que prestar a Deus este culto, que agora eu quero que você entenda isso, é um culto espiritual, onde você faz mais do que apenas confessar uma fé, você vive esta fé, você vai refletir um culto a Deus espiritual, não apenas confessando, mas vivendo com a tua vida, uma vida de entrega, uma vida de redenção. Você se rende a Deus, você se rende à sua palavra. Então, é disso que basicamente Paulo aqui está tratando. Mas devido a essa tradução que fizeram da Bíblia, nessa escritura, culto racional, o Mambana, na sua tradução do Rei Tiago em inglês, ele lia da mesma forma como nós lemos, culto racional. E foram apenas umas 2 vezes que o irmão Branda mencionou essa escritura nos seus sermões, quando eu fiz a pesquisa. E quando ele lia essa escritura, ele interpretava para a igreja de que a igreja tem que ter um desejo de fazer a Deus alguma coisa que seja razoável à sua fé e à sua confissão. É assim que o Mambana interpretava. O culto racional para o Mambana, o que é isso? É você fazer aquilo que seria razoável com o tipo de fé que você diz ter. Se você diz que crê em Deus, se você diz que aceitou a sua palavra e que você se rende a ela, então tuas atitudes, teu comportamento, teu modo de falar, de se expressar, de agir, de vestir, tudo tem que ser razoável, assim como o Mambana interpretava. É esse culto racional, era assim que o Mambana interpretava. Esse culto racional que Paulo diz que nós temos que exercer. Nós temos que devotar nossas vidas a Deus e termos atitudes que sejam condizentes com a fé que professamos ter recebido, que professamos ter. Na mensagem, o poder de transformação, Mambana vai dizer isto. Quero ler aqui. Alguém diz, por que você não ensina a eles grandes coisas como isso? Mambana diz, comece com o teu abecedário primeiro, e então nós iremos para a álgebra. Vamos começar com as coisas básicas, preliminares. Se conseguir, então podemos ir para as outras coisas mais profundas. Vê? Apenas comece a aprender. Qual é o seu culto racional? Peço-lhes, pois, aos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Mambana aqui está citando a escritura que lemos. Simplesmente faça o seu culto racional. Agora o Mambana vai explicar da maneira dele isso aqui. E Deus cuidará do restante disso. Veja, apenas raciocine as coisas que você pode descobrir e fazer. Não é irracional para uma mulher se despir e sair por aqui e agir assim, quando a Bíblia condena isso? Veja, ele está explicando essa escritura dessa forma. Culto racional para o Mambana é agir de uma forma razoável com a fé.
Seria razoável você proceder de uma forma como a Bíblia não recomenda você proceder daquela maneira? Né? Não é irracional que um homem se arraste para dentro de um dogma como o que temos hoje, e todas essas coisas aqui, todas as coisas de seminário e coisas assim, quando é absolutamente contrário à palavra de Deus? Vê. Então, para o Mombrana é isso. Um culto racional é você agir razoável à fé que você tem. A você ter até uma confissão de fé correta, que seja razoável com as Escrituras. Né? Ontem estivemos ali em Viamão, Rio Grande do Sul, tratamos sobre o tema da fé híbrida. Explicamos muito isso, baseado nos sermões do Mombrana, onde Mombrana repreendia essa situação que está em todas as assim chamadas igrejas cristãs de hoje. Eles não têm a fé de Cristo, eles têm uma fé de igreja, uma fé que foi, como ele disse, manipulada, alterada, misturada com a palavra de Deus, agregado a pensamentos de homens, a dogmas, a preceitos de homens. E o Mombrana disse que isto começou, esta fé de igreja começou lá no Éden. O inspirador de Eva, que foi Satanás. E ele disse que o mesmo que inspirou Eva a hibridar a palavra, dando a ela uma fé híbrida, misturada, é o mesmo inspirador que está hoje nas igrejas fazendo exatamente a mesma coisa. Está inspirando igrejas, denominações, organizações, ministérios, a comprometer a fé. E isso, uma vez comprometido, uma fé que uma vez é hibridada, como que você vai viver uma vida razoável à fé de Cristo se a fé que ela está tendo é uma outra fé que não é a fé de Cristo? Ela nunca vai agir razoavelmente essa fé, ela nunca vai confessar corretamente uma fé, porque ela tem uma fé que está hibridada. Nós tratamos um pouco sobre isso ontem. Numa outra ocasião, nós também tratamos sobre o tema de entregar-se a Deus e deixar Deus agir. Foi uma mensagem que damos esse título, porque o Mombrana disse que quando ele era batista, ele pregava uma mensagem com esse título. Ele falava, nós temos que nos render e deixar Deus agir. Deus assumiu o seu caminho. Ele dizia, enquanto você estiver no caminho de Deus, Deus não pode fazer nada por você. Mas quando você sai do caminho, quando você tira os arrazoamentos, quando você tira do caminho a tua maneira pessoal e privada de pensar, quando você tira do caminho de Deus a tua maneira, as tuas próprias escolhas, as tuas próprias decisões e deixa Deus entrar e ter o caminho dele, então você pode ter uma chance de ver as bênçãos de Deus se manifestar na sua vida. Nós tratamos um sermão baseado bastante nesse ensino do Mombrana. Citamos vários sermões dele onde ele tratava disso. E basicamente aqui é o que Paulo também está nos dizendo. Você tem que sair do caminho. Apresentar um sacrifício de louvor, de adoração, um culto racional através dos seus corpos, é isso, é você render a Deus, é você entregar a tua vida a Deus, é você sacrificar os teus pensamentos, sacrificar a tua teologia, as coisas que te foram ensinadas e que, confrontando com a Escritura, não estavam corretas, você talvez tenha tido doutrinas de estimação e, uma vez defrontado com a fé genuína, não estavam corretas. Uma vez que alguém se depara com essas coisas, ele tem que apresentar a Deus um culto racional. Tem que ter uma fé razoável com essa fé de Cristo. E render, entregar-se e deixar fazer a vontade de Deus e não a sua. Então, apresentar nossos corpos como sacrifício vivo para Deus refere-se então a morrer para nós mesmos e deixar que Cristo vive em nós. Como o próprio apóstolo Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Paulo disse que tinha uma fé de Cristo. Ele não disse que tinha uma fé em Cristo. Estudamos isso ontem. É uma grande diferença entre você dizer que tem uma fé em Cristo do que ter fé de Cristo. Mombrana disse uma mensagem que não temos traduzida. O caminho provido por Deus, de 53. E você está obrigada a recuar constantemente. Ou seja, nós temos que muitas vezes ceder na nossa própria maneira de pensar e de agir. É isso que o profeta está dizendo. Então é preciso uma constante oração a Deus. Por quê? Porque não é você que vai conseguir fazer isso. Você não pode, você mesmo, humanamente, você não vai conseguir render. Tem que Deus mesmo tocando. Porque Paulo disse, é Deus que opera em vós tanto querer quanto realizar. Quando alguém se rende a Deus, é porque Deus mesmo já está colocando este querer. E que se Deus coloca um querer, Ele mesmo vai fazer o efetuar disso. Amém? Deus começa uma obra e Deus termina.
Então ele disse, ore a Deus para que você faça isso. Apresente um culto racional de entrega, um sacrifício vivo. Né? Porque Paulo disse, morro diariamente. E se Paulo tinha que morrer diariamente, ele sendo apóstolo com tudo aquilo que ele sabia, ele tinha que morrer, porque veja, ele foi um teólogo, né? Foi formado aos pés de Gamaliel, aos pés de grandes rabinos, ele teve que recusar tudo aquilo que ele aprendeu. Ele teve que ir para o deserto, como estudamos também, Moisés teve que ir para o deserto. Moisés ficou 40 anos no Egito, recebendo todas as instruções do Egito. E nós vimos que o Umbanda ensinou que, para que Deus pudesse usar Moisés, ele teve que ficar outros 40 anos no deserto, até desaprender tudo o que ele aprendeu no Egito. Porque uma coisa foi Moisés ter saído do Egito, a outra coisa foi o Egito sair de Moisés. Ele saiu do Egito, mas o Egito continuava com ele. Somente depois que ele desaprendeu tudo, esqueceu tudo, as artes marciais, tudo que ele aprendeu, as táticas de guerra militar, quando Moisés esqueceu tudo, olvidou tudo que aprendeu, então é que Deus começou a ter uma chance de atuar e de usar aquele seu servo. Enquanto nós achamos que podemos usar alguma coisa que nós aprendemos, que nós descobrimos, que nós sabemos, enquanto achamos que podemos ser útil a Deus conforme alguma habilidade que nós temos, Deus não pode nos usar. Deus somente pode usar a você quando você reconhece a tua indignidade. Porque aí você vai entender que o que você fizer não é você, é Deus em você fazendo. Deus operando através de você. Deus agindo através de você. Então, Paulo teve que morrer diariamente. E se Paulo tinha que morrer diariamente para ficar de bem com Deus, e assim então nós teremos que fazer isto. Simplesmente morrer para nós mesmos. E isso é entrar no caminho de Deus. Amém? Agora, há somente dois caminhos para qualquer coisa, que é o caminho certo e o caminho errado. Eu lembro quando eu estive lá com o irmão Jonas, na família do irmão Jonas, lá em Curitiba, nós tratamos sobre esse assunto. Apenas dois caminhos. E você não pode estar no teu caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Você não pode querer fazer a tua vontade e ao mesmo tempo a vontade de Deus. Você nunca vai prestar um culto racional dessa forma. Não é razoável fazer assim. Você tem que esquecer o teu próprio caminho para entrar no caminho de Deus. E você tem que sair do teu próprio caminho para entrar no caminho de Deus. Enquanto você estiver no teu próprio caminho, enquanto você estiver tentando governar a tua vida, a tua própria maneira de interpretar as coisas, de como você acha que deve agir, escolher, enquanto você fizer dessa forma, você estará fora do caminho dele. Então, abandone os teus caminhos, abandone os teus pensamentos. Você já está entendendo? Isso é o teu sacrifício vivo que você apresenta a Deus, o culto de louvor, o culto racional a Deus. É quando você faz isso. Quando você sai do caminho, quando você abandona os teus pensamentos, abandone tudo e confie somente em uma coisa, no assim diz o Senhor. O que é isso? Na palavra de Deus. Descanse apenas na palavra, no que ela diz para você fazer. Isso é tudo. Então você sabe que você está certo. Amém. Então nós, quando nos rendemos a Deus, quando estamos admitindo a nossa necessidade de deixar Deus intervir em nossas vidas, quando nós saímos do caminho dele para ele encontrar espaço em nós, então isso você faz como uma demonstração da tua impotência. Nós temos que admitir que nós somos impotentes, de que nós somos indignos, de que sem ele nós não temos condições de guiar nossas próprias vidas. Mamãe também dizia isso, o homem, como uma ovelha, não pode guiar a si mesma. A ovelha tem que ter um pastor para que a guie, para que a conduza. Uma ovelha sem o seu guia, ela está perdida. E assim somos nós também comparados a ovelhas. Uma ovelha que está fora do redil de Deus, uma Umbanda diz, ela morre. Porque ela fica fora da vontade de Deus, ela fica fora dos seus caminhos de Deus, ela se torna impotente e assim ela vai viver uma vida de lutas, de percalços, de fracassos, não é isso? De derrotas. Outra mensagem Umbanda que também não temos traduzido, Moisés, 10 de janeiro de 50, que uma Umbanda vai dizer para nós, você não pode guiar a si mesmo. Há dois caminhos, que é o teu caminho e o caminho de Deus. E quando você estiver no teu caminho, você está fora do caminho de Deus. E você deve esquecer o teu próprio caminho para encontrar o caminho de Deus. E o homem não pode se guiar
ele era chamado de ovelha. Nós somos comparados a ovelhas. Se alguém por aqui sabe alguma coisa sobre criar ovelhas, quando uma ovelha se perde, ela está perfeitamente indefesa. Ela apenas se porá de pé e irá balir até morrer. Isso é tudo. Ela é impotente. Uma ovelha sem um pastor se torna impotente. Então, muitas vezes, as pessoas elas não querem sacrificar a seu modo pessoal de ver as coisas, seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, seus próprios arrasamentos, para aceitar os pensamentos de Deus, porque parece que eles têm medo. Parece que eles têm medo de algo que é desconhecido, algo que é novo. E assim, por consequência, eles acabam ficando sempre naquela mesmice, não é isso? Dos seus próprios pensamentos. Eu vou contar aqui um relato, vamos ver se eu consigo ser breve nisso, mas eu quero contar os detalhes para vocês entenderem bem isto. Eu lembro que quando eu entrei numa empresa lá em Santiago, que se instalou, ela era uma empresa de eletricidade rural, fazia serviço nessa área. E quando nós assumimos o trabalho lá, eu fui um dos primeiros funcionários, a firma depois contratou vários outros, mas nós éramos um grupo pequeno de pouco mais de 20. Um dos que estava ali conosco era um funcionário de uma outra empresa que estava instalada naquele mesmo lugar e que faliu, uma malharia. O terreno ali era muito grande, eles investiram muito ali. Só que faliu aquela empresa, fechou. E como eu disse, um daqueles que estava agora ali conosco também foi um que trabalhou naquela firma. E ali ele explicou para nós que essa antiga firma que estava ali antes, eles criavam, como eles trabalhavam com malharia, então eles tinham que criar várias piscinas, vários tanques e até açudes, tinha açudes lá, eles criavam carpas naqueles açudes. E ele nos disse que atrás do edifício onde ali estava instalada aquela firma atual, atrás havia um açude onde eles criaram lá carpas no passado. Então nós fomos até lá e nós não tínhamos como saber, e agora, será que ainda tem carpas lá? Porque a firma fechou, faliu e ninguém mais deu importância para aquilo. Então ele disse que de vez em quando eles abriam um canal subterrâneo que havia e que escoava a água deste açude para um açude maior que ficava mais para baixo, porque a região era acidentada. Não sei se vocês estão entendendo. Atrás havia um açude, era um açude pequeno, e lá mais para baixo havia um açude bem maior. E entre esse açude pequeno e o maior lá para baixo havia um canal subterrâneo. Então ele nos indicou mais ou menos onde estava a abertura para nós esvaziarmos isso. Nós encontramos, desobstruímos o canal e aos poucos a água desse açude de cima foi baixando. E foi passando realmente para o outro. Nós vimos que o volume da água lá do açude de baixo, que era bem maior, bem amplo, começou a encher, né? Porque a água começou a passar para lá. E depois de alguns minutos, a água baixando, vimos um movimento nas águas daquele açude. E eram carpas. Elas estavam lá desde o tempo que eles haviam cultivado e criavam lá. Então, quando a água baixou totalmente, então nós entramos lá naquele açude, pegamos vários baldes e enchemos, fizemos nossa pescaria lá de carpas capim. Conseguimos muitas. E claro que muitas delas também passaram por aquele canal e foram lá para aquele açude. Nosso plano, nosso desejo, eu lembro que era depois de cultivar e de cuidar daquele açude maior lá. Nós regularmente traríamos ali ração para os peixes, para cuidá-los, criá-los ali. Né? Esse açude de cima, ele tinha uma pequena vertente. Quando você fechava o canal, ele enchia de novo. Mas nós deixamos aquele açude, aquele canal aberto para esvaziar toda a água. Ok. Depois da nossa pescaria, não sei se foi um dia ou 2 dias depois, eu estava sozinho, fui lá nos fundos para ver aquele açude novamente. E ele estava vazio e havia ali algumas pequenas poças d'água somente. Mas quando eu olhei mais de perto, eu vi que havia um pequeno movimento naquelas poças. Havia pequenos alevinos, filhotinhos de carpa pequenininhos ali naquelas poças. E como o canal ainda estava aberto, as águas das poças eram meio que puxadas, sugadas pelo canal para poder ir para lá. E eu prestei atenção naqueles alevinos, eles se esforçavam ao máximo para ficar naquela pocinha d'água ali. Né? Elas estavam quase sendo tragadas e elas se esforçavam e ficavam ali naquela poça. Só que era uma pocinha d'água pequena e o sol faria aquilo ali secar. Né? E então elas não entendiam que, na verdade, se elas se deixassem levar para aquela água, eles iriam passar por aquele canal, é verdade,
mas depois eles iam passar lá para o outro lado, onde havia aquele grande açude, com uma vasta água, quantidade de água muito grande, com muita alimentação, onde nós iríamos cuidar, mas aquele bichinho pequenininho ali não sabia disso. E tudo que eles faziam era se esforçar para continuar se manter ali naquela pocinha d'água e que logo ia secar. E muitas daquelas pocinhas d'água secaram e os alivinos que resistiram e continuaram ali, morreram todos. Eu lembro que fazia pouco tempo que eu tinha sido batizado na mensagem, no nome de Senhor Jesus Cristo, e como eu sabia que meu irmão gostava de interpretar os sinais da natureza, eu também já tive a minha maneira privada ali de entender algo, de tirar uma mensagem daquilo ali. Porque eu lembro quando eu olhei para aquelas carpazinhas ali, lutando para ficar ali naquelas poças, eu olhei e pensei, assim estão muitos filhos de Deus. Assim estão agindo muitos cristãos. Ao invés de eles simplesmente se deixarem levar pelas águas do Espírito, que vai levar ele para um lugar muito melhor, muito mais amplo, eles preferem lutar contra Deus e preferem ficar numa mesmice. Preferem continuar ali bebendo água de cisternas rotas, de poças rasas, que depois secam e eles morrem junto com aquilo. Muitos cristãos estão agindo dessa mesma maneira. Aquela carpazinha não queria se deixar levar porque não sabia que tinha do outro lado. Era algo diferente, algo desconhecido. E realmente assim é para todos, não é verdade? O conhecido é mais confortável que o desconhecido. E eu creio que é por isso que muitos filhos têm dificuldade de render as suas vidas a Deus, de prestar realmente um culto racional a Deus, de entrega, de sacrifício. Porque parece que é isso, eles têm medo. Parece que eles têm medo que os resultados de uma vida de entrega a Deus seja pior do que viver a sua própria vida, a sua própria maneira. Parece que as pessoas têm medo de pensar que o que Deus tem planejado para eles seja pior do que eles mesmos planejam para suas vidas. E por isso eles continuam vivendo da sua própria maneira, da sua própria maneira pessoal de ver, de interpretar as coisas. São como aqueles alivinos lá, que estavam resistindo para não se deixar levar para aquelas águas. E aí o que acontece? Eles secaram junto com aquilo e morreram. E temos muitos cristãos vivendo dessa forma. Eles querem servir a Deus, mas servem da sua própria maneira, se alimentam de um outro alimento, de um outro tipo de fé, e mesmo assim tentam prestar o seu culto de adoração a Deus dessa forma, mas não é um culto racional, não é razoável. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Porque a fé que eles estão seguindo não é aquela fé revelada, não é a fé de Cristo. Pode ser a fé em Cristo, mas não era a fé de Cristo. Quem ouviu o estudo de ontem vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo aqui hoje, não quero aqui repetir. Então é isso, queridos, é isso que eu entendi quando eu vi aquilo. Dessa forma que espiritualmente nós estamos vendo muitos agirem. As pessoas têm medo, parece que receio, e aí acabam fugindo. Como aquelas carpazinhas, muitos acabam fugindo das bênçãos de Deus, ao invés de deixar Deus trabalhar com eles. Então, mas como o irmão Bana disse para nós ali no sermão que nós lemos, ele disse que nós temos que abandonar então nossos próprios caminhos, nossos próprios pensamentos, e precisamos confiar em Deus através do seu assim diz o Senhor. Lembra que ele disse isso? Que é, como sabemos, a sua palavra. Amém? Porque é a palavra que vai nos dar o quê? Uma renovação de entendimento. E uma renovação de entendimento vai dar a você uma transformação. Você tem que ser transformado. Mas você, para ser transformado, primeiro você tem que receber uma renovação de mentalidade, de entendimento. E que, segundo o apóstolo Paulo, é o que nos auxilia a não mais nos conformarmos com este mundo e a não mais nadar nas poças rasas que o mundo nos oferece, que muitas vezes os filhos acabam cedendo e se rendendo. Na mensagem do Mambana, a intermitente luz vermelha, o Mambana diz aqui: e agora, Pai, nós não queremos estar conformados nesta hora com as coisas do mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso espírito através do Espírito Santo. Que Ele possa vir e tomar nossas vidas em seu próprio cuidado e que nos dirija e nos guie para os dias que nos restarem sobre a terra e magnifique seu grande nome. Então veja, o Mambana aqui está dizendo que a nossa renovação de mente ela vem através da sua palavra. Mas aqui também estamos dizendo que os nossos espíritos também têm que ser renovados. Tem que ser renovados a fim de nos levar a uma inteira transformação que Deus quer fazer em nós e que nos é dada através do Espírito Santo.
Lá em Tito 3,5 você vai ler Paulo também dizendo a mesma coisa. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Né? Nós temos que ter uma mente renovada para sermos transformados. E nossos espíritos também precisam ser renovados. O que quer dizer que os espíritos têm que ser renovados, irmão Jorge? Quer dizer que você tem que ter a vida do próprio Cristo em você. Você tem que ter uma renovação de entendimento, você tem que ter uma renovação de ideais. Você, quando tem Cristo em você, você não se conforma mais com o mundo, não é isso que Paulo disse? Então você vai viver uma vida diferente. Você vai ter motivações diferentes. Você vai ter alvos diferentes. Você não vai ficar pensando em ficar em poças d'água. Você vai querer algo mais do que isso. E você vai render a tua vida a Deus para que isso aconteça, porque é Deus, não é você. É Deus em você que vai fazer. Quando você tem renovação do Espírito, quer dizer que você vai conseguir ter um entendimento maior, mais elevado acerca de tudo. Essa renovação, ela não vem apenas por meio de um conhecimento doutrinal adquirido, como eu acabei de dizer para vocês. Os professores, os mestres, os pastores, os ministros, os evangelistas, eles podem ensinar para você a palavra e eles podem fazer isso da forma correta. A sua doutrina, o seu ensino que eles dão para você pode estar correto, mas a renovação da mente ela não vem apenas através da instrução, mas vem do derramar do Espírito Santo. E você vai saber que o ensino é correto quando vem isto aqui, quando vem o derramar. Porque se o ensino é apenas do homem, Deus não vai vindicar isso. Você não vai ter uma renovação, nada vai acontecer. Mas se há a palavra de Deus, vai ter que haver uma renovação, vai ter que haver um derramar. Do Espírito Santo vai ter que vir para vindicar. Se o que o profeta falou para você é falso, não pode vir nada depois disso. Você somente vai ficar com intelectualismo. Mas se é a palavra de Deus e você recebe isso de fato, então vai vir uma vindicação disso, que é Deus derramando e confirmando isso em você, avivando você, realmente transformando você, para que você não seja mais como aquela carpinha que ficava fugindo. Você realmente se entrega, você realmente é avivado. Mambana diz na mensagem, mas no princípio não foi assim. Ele disse, os mestres estão errados. Alguém perguntou para o Mambana, o irmão Dr. Reid Haight. Eu estava vendo os vídeos, esse ministro ficou por um bom tempo ministrando, o ministério dele, foi longo. Mambana disse, irmão Reid Haight, eu não gostaria de dizer que os mestres estivessem errados, porque eu não estou em posição de dizer isso. Mas deixe-me dizer isso, Cristo não vem por bacharel em arte ou doutor em divindade. Cristo não vem porque você ouviu a palavra por meio de alguém, por causa de uma pessoa que tinha habilidades e tinha um bom conhecimento para te instruir. Mas ele vem através da renovação do seu espírito pelo Espírito Santo que vem do céu. Você tem um entendimento, a instrução pode estar correta, mas isso não vai ter nenhum efeito se o Espírito Santo não encontrar em você o espaço para de fato ele se derramar em você e selar você. Então o problema não é só a questão se o ensino é correto ou não, se o ministério está certo ou não. É se você conseguiu receber este ensino de tal forma que você deixou que depois o Espírito Santo viesse confirmar isso e indicar isso. Então, uma vez que o nosso espírito é renovado, o Senhor então consegue renovar na sua própria juventude. Mambana falava assim. Ele consegue renovar a juventude do seu povo, a juventude da igreja, porque um crente com o espírito renovado, ele não vai temer mais notícias, ele não vai ficar preocupado, o que vou comer, o que vou vestir, para onde que eu estou sem trabalho, o que vou fazer, ele não vai se preocupar com essas coisas, ele vai realmente render-se a Deus, ele vai entender o que Deus disse, não temas, eu sou teu Deus, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel, com a destra da minha justiça. Então ele vai ignorar os percalços, vai ignorar os problemas, vai ignorar todas as lutas que Satanás impôs sobre você para te deixar esmorecido, fraco. Uma pessoa que tem renovação de espírito, ele pode sofrer esses percalços, o inimigo pode vir contra ele, mas ele está sempre com uma força renovada, como árvore plantada junto às águas, não é isso que frutifica, que dá seu fruto no tempo certo. Então, mesmo que Satanás venha com ele, com os seus ardis, um filho de Deus com uma mente renovada, com renovação do Espírito em suas vidas, ele não vai se amedrontar, ele não vai se entristecer. E exatamente como uma águia, ele vai também se comportar assim. Porque a águia ela tem seus altos e baixos, ela também tem os seus momentos em que ela se está debilitada, enfraquecida, mas
a palavra diz que como Deus renova as forças de uma águia, Ele renova as forças dos seus filhos. Porque uma vez que eles têm uma vida rendida a Deus e os seus espíritos têm o próprio Cristo neles se derramando, então suas forças, sua juventude é renovada. Então todos os filhos de Deus, eles são comparados com águias. E assim como natural, a águia recebe uma regeneração, um filho de Deus também recebe uma regeneração, recebe uma renovação de espírito, de ânimo, e que também depois se reflete no físico também, como a Escritura nos ensina. Mombana disse na mensagem como a águia agita o soninho. Agora, eu comecei a estudar sobre a águia. Eu descobri que a águia é um pássaro muito estranho. Ele pode voar mais alto que qualquer outro pássaro que existe. Ele é um pássaro de porte especial. Ele constrói o seu ninho nas rochas, bem alto. Ele é um pássaro muito estranho. E outra coisa que no que a águia é estranha, ela renova a juventude. Acho que vocês conhecem esses tipos, né? Depois de um tempo, a águia fica com o bico torto, e se ela não bater numa rocha para quebrar, para nascer outro bico, ela nunca vai poder mais comer, não é isso? Ela tem que arrancar suas próprias penas, ela passa por vários problemas, ela mesma passa por uma transformação. A águia tem que passar por tudo isso, né? Então, ela renova a juventude. A águia, depois de tanto tempo, simplesmente vira-se e volta a uma nova águia de novo, se recupera de volta. Ela renova a juventude. Esse é outro tipo da igreja, do povo de Deus. Nos abatemos e, de certa forma, envelhecemos. Depois de uma só vez, o Espírito Santo vem e nos renova novamente. Deus renovando a experiência e a juventude da sua igreja, dando-lhes uma nova experiência. Esse é o tipo da águia. Você pode ter suas lutas, seus problemas, seus abatimentos, mas se você tem aquele espírito, se deixou ser derramado, aquele espírito em você, depois que vem esses lutas, problemas, esse mesmo espírito em você, ela vai ter que fazer isso, vai ter que dar um renovo em você, vai ter que dar uma nova motivação para você, renovar a juventude, renovar a tua experiência, restaurar para você aquele primeiro amor, para que você se mantenha firme nos caminhos de Deus, para que você mantenha firme na confissão de Deus. É dessa experiência que Deus estava se referindo na sua palavra, quando Ele disse que Ele restaura as forças daquele que está cansado. E é pelo seu Espírito que o crente recebe uma nova motivação e uma força renovada. É pelo Espírito que depois, como diz a Escritura, é multiplicada mesmo depois de tantas lutas e provas. Isaías 40, 28. Não sabes, não viste que o Eterno Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem são esses cansados? Quem são esses que não têm vigor? Os filhos de Deus, as filhas de Deus. Eles todos estão sujeitos a isso. Tem um momento em que você fica sem força, você fica sem vigor, mas aqui a palavra diz, Ele dá força àquele que está cansado, Ele dá força, dá vigor para aquele que ficou sem forças. Os jovens, eles se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, que aceitaram ser renovados na sua mente, nos seus corações, nos seus espíritos, o Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Todos conhecem essa escritura, não é isso? Então, o Espírito de Deus sempre está fazendo essa operação de regeneração em todo filho que buscar alinhar a sua vida com Deus. Ele pode passar por algumas lutas que deixa sem vigor e cansado, mas se ele continua nessa condição, crendo e confiando, ele vem com o renovo. Ele renova, ele reanima seus filhos. Então, a noiva, ela precisa disso. E o que acontece nos nossos físicos, Deus também vai converter isso também mais adiante na vinda de Cristo, porque você sabe que nossos corpos também vão ter que ser renovados e transformados, como o corpo da águia, que é um tipo, o diz que é um tipo, assim a noiva, ela vai ter seus corpos renovados e transformados. E você sabe que uma Mombana gostava de citar o exemplo de Abraão e de Sara, que tiveram seus corpos renovados. E uma Mombana diz que aquilo era um tipo do que vai acontecer quando a noiva de Jesus Cristo for renovada e transformada. Aquilo foi um tipo. E isso é porque aqueles que são filhos de Deus e que esperam no Senhor, e que se posicionam pela sua palavra, que se alimentam dessa palavra, eles são renovados para essa mesma palavra. Essa palavra tem poder, ela está ali
Você às vezes pode pensar que Deus não está contemplando você, mas Ele está ali, Ele está vivo, a palavra dEle é viva, é fiel, há unção, há poder na palavra. E essa palavra continua conosco. Mamana diz na mensagem que não temos traduzida, a operação do Espírito Santo 56. Observe, posso ver Abraão se levantar numa manhã e dizer, Sara, querida, por que você parece diferente? Posso ouvi-la dizer, ora, Abraão, eu também estou vendo alguma coisa diferente em você. Meu senhor, sabe de uma coisa? A sua barba está começando a ficar escura. Como é que pode isso? Deus estava respondendo em linha. O que foi isso? Eles estavam se amamentando de sua palavra, o peito de El Shaddai, o Todo-Poderoso, operando. O que ele estava fazendo? Operando um milagre, mostrando em Abraão o que ele fará a toda a semente de Abraão através da morte e ressurreição prometidas por Cristo. Agora está falando o quê? Da ressurreição, da transformação dos corpos, do arrebatamento. O que estava acontecendo em tipo com Abraão, o profeta aqui está dizendo, é o que vai acontecer com a igreja. A igreja vai ser totalmente renovada e transformada, como se Abraão e Sara estavam sendo transformados em seus corpos. Aí ele continua, vem, observe. Bem, querida, de noite ele olhou nos olhos dela e disse, Sara, querida, sabe, seus olhos estão começando a brilhar novamente. Ora, disse, Abraão, já não há nem metade da curvatura das tuas costas como havia esta manhã. Né? Abraão, de manhã você estava assim corcunda, agora você já está assim. O que está acontecendo com você? Ora, disse, qual é o problema? Deus. As vitaminas do leite, o leite das escrituras da palavra, o leite racional, o leite espiritual, as vitaminas da palavra estavam naqueles corpos e estavam produzindo o efeito dela. A palavra que você recebe, ela não morre. Se você tem esta palavra em você, ela não morre. Essas vitaminas vão continuar trabalhando e operando em você. Deus, as vitaminas do leite, o leite das escrituras da palavra, tinha ido operar no corpo de Abraão. Falar aqui do leite racional. Operando no corpo de Abraão e de Sara. As vitaminas de Deus, sua palavra, irá operar no corpo de cada crente agora mesmo, se você aceitar. Essas vitaminas do leite racional, que é a palavra de Deus, ela é viva, ela edifica, ela transforma, ela renova as vidas. E por isso que você presta a Deus um culto racional, porque você fica com a síntese do Senhor, com a palavra, com esse leite racional. Embora seja para bebês, para crianças, as vitaminas continuam ali para sempre. Nutrindo, alimentando e sustentando. Isso mesmo, ele ainda é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, procurando a semente de Abraão para que ele pudesse mostrar a sua graça. Observe agora enquanto ele se move. Amém. Então, o que Deus fez com Abraão e Sara é um tipo do que ele vai fazer com a igreja no dia da ressurreição, dando aos seus santos um novo corpo transformado e glorificado. Porém, não pode haver uma transformação de corpos sem primeiro haver uma transformação de uma mentalidade que tenha passado por um renovo de mente, um renovo de espírito. A transformação do corpo vem depois de uma transformação do espírito. Todos que vão para o arrebatamento são aqueles que primeiro passaram por uma renovação, que souberam prestar um culto espiritual racional através de uma entrega de rendição a Deus. Então, isso é porque, como disse Pedro, você tem que se alimentar do leite racional. O alimento que ele falou, não falsificado. Lembra disso? É por isso que Pedro disse que você tem que se alimentar desse leite, desse alimento espiritual não falsificado. Ou seja, não é dar atenção a uma outra doutrina falsa, a um outro evangelho, a um outro espírito. Você tem que ficar apenas com a palavra e não ir nada além daquilo que seja contrário a ela, para que você possa ter um crescimento e para que você possa prestar a Deus um culto racional e que a tua adoração a Deus, esse culto racional, não seja em vão. Porque muitos, por ter uma fé híbrida, prestam culto a Deus. Mas seu culto, sua adoração, ela se torna vã. Se ela não está tendo a mesma fé que a palavra lhe dá. Se o seu culto não é razoável com a palavra. Jesus disse em Mateus 15, 9, mas em vão me adoram. Ou seja,
Em vão prestam para mim um culto racional, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. De que serve você prestar um culto espiritual para Deus se esse culto está baseado numa fé híbrida? Ele disse, você pode adorar, você pode cultuar, mas o culto racional, a adoração é vã. Se o que está por trás dela, se o que está impelindo ela é uma outra doutrina, é um outro ensino, é uma outra palavra, uma outra fé. Como estudamos ontem, uma fé híbrida. Se Paulo disse que nós precisamos apresentar para Deus um culto racional ou espiritual, então isso significa que o nosso culto de adoração a Deus precisa ser sincero, levando em consideração tanto as nossas vidas quanto a própria doutrina que nós confessamos. Porque Jesus disse que muitos o adoram em vão por causa que têm as suas fés, a sua confiança, as suas vidas alicerçadas numa outra doutrina, numa outra palavra. Uma mensagem que não temos traduzida, de 55, companheirismo pela redenção. Deus tinha um cordeiro morto, cobriu Adão e Eva com a pele e derramou sangue lá no passado, para ter novamente comunhão com Deus. Então Adão somente podia voltar a Deus através do sangue derramado. Caim saiu com a primeira ideia de Adão, ou seja, de criar uma religião própria. Porque foi isso mais ou menos que Adão fez quando ele cobriu sua nudez com folhas de figueira. Ele criou uma própria religião. Caim tomou emprestado isso de Adão e quis também fazer isso, porque quando fez aquele culto, aquela adoração, sacrifício de frutas, ele prestou seu próprio culto a Deus. Foi um culto racional, mas foi da maneira dele. Foi segundo a sua maneira razoável de entender as coisas. Fez para si uma religião de folhas de figueira. Adão fez, para ele e Eva. Mas eles descobriram que não era o caminho apropriado de Deus. Portanto, eles não poderiam estar em sua presença. E hoje ainda usamos a autossuficiência. Temos igrejas inteiras querendo prestar um culto racional a Deus, mas esse culto é vão, porque se acham autossuficientes, acham que podem crer em Deus da sua própria maneira, segundo as suas próprias doutrinas. Usamos todas as ideias diferentes e filosofias vãs dos homens, e isso é absolutamente nada. Jesus disse, os homens me adoram, ensinando doutrinas por suas tradições de homens, adoração em vão. Você poderia adorar o Senhor, você poderia prestar um culto racional a Deus, e ainda assim não ser adoração da maneira correta. Isso porque alguém pode estar adorando sinceramente a Deus, mas com alimento falsificado, um leite racional falsificado. Então, o culto racional, com um falso alimento racional, será um culto o quê? Será um culto em vão. Será uma adoração em vão. Mamana disse que seria até melhor que alguém não adorasse a Deus, porque ele estaria, na verdade, desperdiçando o seu tempo fazendo tudo aquilo. Se o que motiva ele, se o que o comove, se o que move ele é uma falsa fé, uma falsa doutrina, ele seria melhor que não adorasse. Você está perdendo o seu tempo. Ele disse isso, irmão George. Coisa louca. Ele disse isso. Vamos ver. O lugar de adoração provido por Deus. Agora lembre-se, ele tem um lugar provido, somente o lugar onde ele se encontrará com os filhos crentes. Qualquer outro lugar não funcionará. Lembre-se, Jesus disse, quando ele esteve aqui na terra, falando a um grupamento de pessoas que eram muito religiosas, um povo excelente e muito instruído, muito zeloso de Deus. Porém, Jesus lhes disse, em vão me adorais, em vão vocês prestam um culto racional para mim, ensinando por doutrina suas tradições de homens. Onde houver uma igreja, onde houver uma denominação, um grupo, o que quer que seja, que estiver cultivando ali uma outra doutrina, uma fé híbrida, como estudamos ontem, o seu culto racional, a sua adoração será em vão. Isso não mudou. É a mesma coisa, é o mesmo Deus. Ele não usa duas medidas, duas moedas, é a mesma coisa. Se Deus quisesse perdoar essa geração que adora ele, que cultua ele com uma falsa doutrina, então ele teria que perdoar aquela geração lá no tempo de Jesus. Jesus teria que perdoar eles. Mas se o que valeu para Jesus lá na palavra, tem que valer a mesma coisa hoje. Se alguém tenta prestar um culto racional, mas com uma outra fé, com uma outra doutrina, não interessa o tamanho desse grupo, não interessa quantos estão ali, não interessa o tamanho do tempo, estudamos ontem isso lá em Viamão, o seu culto ainda será em vão. Em vão me adorais. Lembre-se de quão devotas aquelas pessoas eram, quão zelosas por Deus. Eu creio que se estivéssemos levando em conta as pessoas que fossem mais zelosas de hoje,
ou daquele dia, elas seriam mais zelosas do que nós. Aquele povo lá do tipo de Jesus era até muito mais zeloso do que os que se dizem crentes hoje. E ainda assim a adoração deles era vã. Então o que resta para a adoração dos de hoje? Muito mais, irmã Bana. Quando se trata de guardar as tradições e leis e coisas tais, eles viviam por essas coisas. Eles eram muito zelosos de Deus e criam em Deus. Porém, Jesus, Deus feito carne entre nós, disse: em vão me adorais. Tudo isso é muito bonito, esse esforço de vocês é muito sincero, a sua adoração é sincera, mas o culto é vão. Porque a fé de vocês não é a fé que eu dei. Não é a fé do meu pai, não é a minha doutrina, não é a doutrina do meu pai. Em vão me adorais. Agora, ele não disse que não adoravam. Não estava negando que eles estavam adorando, não. Eles estavam adorando. Eles o estavam adorando, porém em vão. De modo que qualquer coisa em vão é sem utilidade. Não tem valor algum. Mas será que o irmão está sendo muito radical aqui, irmão Diógenes? Não. Ele está mostrando para você o Deus da Bíblia. Deus não pode comprometer a sua palavra. Você nunca deveria fazê-la, porque só desperdiça o teu tempo. Você desperdiça o teu fôlego. Oh, glória a Deus, Senhor, Senhor. Mas qual é a fé que está atrás? O que te motiva a fazer tudo isso? Eu creio que Deus é uma trindade. Sua adoração é vã. Você desperdiça o teu fôlego, você desperdiça os teus esforços, até que cheguemos a saber o que estamos fazendo. Então é possível que uma adoração seja verdadeira e sem fingimento, e ainda assim ser vão, por causa daquelas tradições que é seguida nos mínimos cuidados, ao invés da palavra de Deus. E esse problema começou aonde? Não é que começou esse problema? Lá no Éden. Foi lá que começou. Mensagem Coríntios, livro de correção. Apenas pense, a Bíblia diz: em vão me adoro, em vão me adoro. Uma adoração verdadeira, absolutamente em vão. A adoração é sincera, é verdadeira, mas é vã. Onde isto começou? Quem principiou tudo isto? Absolutamente no jardim do Éden, Caim. Ele adorou a Deus tanto quanto Abel adorou, mas em vão ele adorou. Sim, Senhor. E você sabe que o maior erro que Caim cometeu não foi ele ter adorado ali daquela forma errada. Porque ele fez o que ele sabia, o que ele podia, o que era razoável para ele. Foi o seu culto racional, da sua maneira privada de entender. Mas o problema de Caim não foi a forma como ele adorou. O problema é que você sabe que depois Deus procurou o Caim para corrigi-lo e tentou mostrar para ele uma forma apropriada para adorar. Eu te pergunto, Caim fez isso? Ele aceitou a correção de Deus? Quando Deus pessoalmente corrigiu Caim, ele aceitou a correção? Não. Deus mostrou para ele como que ele poderia fazer uma adoração que Deus recebesse. Deus chegou a mostrar para Caim, mas Caim não quis. Esse foi o maior erro que Caim cometeu. O erro que Caim cometeu não foi a sua falsa adoração a Deus, porque ele tinha uma ignorância pelo que ele fez. Mas depois que Deus corrigiu e ele se manteve no erro, aí já não tinha mais desculpa, porque já não havia mais inocência. Esse foi o maior erro que Caim cometeu. De não aceitar a correção depois que ele recebeu o entendimento de como que ele deveria proceder. Então, veja que o que eu quero chegar com tudo isso é que, na verdade, existem dois tipos de cultos racionais. Porque se Paulo diz que temos que prestar um culto racional a Deus, Satanás também tem uma maneira de estimular os filhos de Deus a ter um culto racional. Só que é o culto racional dele. Então existe o culto racional de Deus e o culto racional do diabo. E eu acho que você mais ou menos já consegue entender, porque isso que eu estou falando não sou eu, Mamban disse isso. Você deve mais ou menos entender como é que é o culto racional do diabo, como é que funciona. É com a razão. É realmente com o raciocínio. Porque foi isso que ele fez, para que o casal adorasse a Deus. Ele colocou um arrazoamento. Ele colocou naquele casal uma forma de eles prestar um culto racional, mas usando de fato a razão. E não o culto racional de Deus que eu tentei explicar para vocês pelo grego, que é um culto espiritual. Não exatamente com a razão, o intelecto do homem, mas é uma palavra de Deus que você recebe na tua mente, no teu coração, que renova o teu entendimento, que te transforma. E então você é transformado com esse entendimento, você apresenta um sacrifício real, um culto racional, ou seja, um culto espiritual a Deus. Mas por causa da palavra que você recebeu.
Por causa da mentalidade nova que você recebeu, que você foi renovado e que te transformou. Mas o culto racional de Satanás baseia-se apenas no razoamento. Esse razoamento não muda nada na vida dele, ele continua do mesmo jeito, mas ele continua adorando. Este é o culto das assim chamadas igrejas. Eles prestam culto racional, mas com a razão, com o seu intelecto. Mensagem desde então. Qual é a tática de Satanás? Raciocínio. Isso é razoável. E quando você ouvir qualquer coisa que arrazoe contra a palavra, afasta-se disso. É o diabo. Não me importa quão antiquado isso seja, o quão estranho pareça. Quando Deus disse isso, isso está decidido eternamente. Afasta-se de qualquer coisa que arrazoe contra a palavra. Eu poderia dar aqui alguns exemplos para tentar aplicar isso que o profeta está dizendo, mas eu não vou fazer isso. Que o Espírito Santo continue pregando e entendendo, fazendo você entender o que o profeta aqui está dizendo. Como você pode aplicar isso aqui. Há uma forma de você proceder a Deus. E por mais que alguns dizem, não, isso está correto, isso não está correto, isso que uma banda disse não pode estar correto, não deve ser assim, por mais que venha um arrazoamento, ignore isto. Deixe do jeito que está ali na mensagem, deixe do jeito que está ali na fita, deixe do jeito que está ali nas escrituras. Se Deus disse ali, diga amém, fica com isto e viva por isto. A tática de Satanás foi sempre de fazer com que o homem adore a Deus e creia em sua palavra, mas com a razão, com arrazoamento, usando isso até contra a fé revelada. Nós temos visto isso por toda parte. Essa sempre foi a tática de Satanás e ela tem funcionado até hoje, fazendo o homem adorar e servir a Deus, mas em vão. Pois ao usar um raciocínio contra a fé, ele nada mais estará fazendo a não ser servindo aos seus próprios propósitos, aos seus próprios desejos, e não a Deus. Está servindo a si mesmo, na verdade, porque está crendo na palavra da maneira dele, daquilo que é mais razoável para o seu intelecto. E o seu culto é vão, porque ele é adorado através de uma doutrina falsa. Tomando toda a armadura de Deus, Satanás tentou entrar lá para espiar, para ver como ele poderia se apoderar dessa raça humana. Ele tomou uma das táticas mais famosas. Bem, isso mostrou que ele tinha que ser um poder sobrenatural para pensar nisso. Ele usou isso pela primeira vez e foi bem sucedido. E ele tem feito isso desde então até hoje. E ainda é bem sucedido em determinado estado. Ele usou o raciocínio contra a fé. Não é bem isso como a Bíblia diz. Não é bem isso aí como o Umbanda diz. Como é que é? Como é que o Umbanda disse? Sim, ele disse, agora temos dois. O pai do pai veio o filho. Não foi bem assim como o Umbanda disse. Não é bem assim como está ali. Eu disse que não ia fazer, mas estou fazendo. Eu apliquei só um exemplo para você entender. Ele diz, não é bem assim, esquece, foi um erro. Eles colocam razoamento no meio. Eles adoram a Deus com esse arrazoamento. Você está entendendo? Um culto racional em vão para Deus. Não arrazoe. É isso que Satanás faz. Ele coloca um arrazoamento no meio para você substituir a fé genuína de Cristo por uma outra fé. Ele usou o raciocínio contra a fé. Satanás vem até Eva e começa a raciocinar contra a palavra de Deus. A grande armadura com a qual Deus fortificou o seu povo. Ele começa a usar o raciocínio. Agora, é razoável que Deus não destrua você. Não, coma desse fruto, nada vai acontecer. Não é razoável que Deus fizesse isso. Isso não é verdade. Chamou Deus de mentiroso, sendo Ele o pai da mentira. Certamente que você não vai morrer, mas lembre-se, amigos, essa é a tática de Satanás. Para começar, ele ainda usa a mesma e ainda é bem sucedida com isso. Um raciocínio. Então, como Satanás consegue usar essa tática, então ele tem muitos dos seus ungidos para usar essa mesma tática. Umbanda ensinava isso. Eu tenho que expor isso porque isso é o ensino do Umbanda. Desde o princípio, o diabo ele tem tentado convencer a raça humana a razoar com a palavra de Deus. Fazer com que o povo preste a Deus um culto racional, literalmente falando. Porque quando eles colocam a razão no lugar da fé, eles substituíram o culto racional e espiritual por esse culto de Satanás. Inspirado por Satanás. Então, quando eles mudam a palavra, por menor que seja, a menor fração da palavra, isso já vai soar algo diferente dela.
e eles vão prestar um culto e uma adoração ineficaz e vã por causa disso. E assim como o diabo possui uma unção pervertida, ele tem ungido também os seus servos. Ele tem feito com que os seus ministros atuem dessa mesma maneira. Eles mudam o sentido da palavra de Deus para que isso possa favorecê-los de algum capricho seu e alguma maneira privada de interpretar, de entender, exatamente como foi o pai deles lá no Éden. Mambana disse isso. Mensagem: a maior batalha jamais pelejada. Agora, o que Satanás fez? Satanás tinha outros ungidos. Satanás tem seus ungidos. É o Mambana que está dizendo isso. Não tente arrazoar. Se ele disse, é verdade. Agora, Satanás, ele unge os seus servos. Ah, com certeza. Certo. Ele unge os seus servos. Com o que ele unge? Com a descrença. Não é bem assim que a Escritura diz. Não foi exatamente isso que o Mambana disse. Servos ungidos com unção de descrença. Satanás e os seus demônios ungem a humanidade para não crer na palavra de Deus, para trocá-la por um arrazoamento. E eles prestam culto a Deus, eles adoram a Deus. Mas é vão. Agora, se você quer confirmar isso, abra lá em Gênesis 3:4. Vamos voltar atrás e ouvir isso, só por um minuto, e ver se essa não é a sua primeira tática. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele nunca abandona as suas mesmas táticas. Ele faz isso o tempo todo. Agora veja, isso é o que é. Ele não discordou da palavra. Satanás não discordou. Não, isso aqui está certo, tudo bem. Ele apenas a induziu, de certo modo, a interpretá-la mal só um pouquinho. Essa é a tática dele. Ele não vai dizer, não, tudo bem. Mas ele agrega alguma coisa a mais. Ele coloca, ele infiltra, ele injeta, ele insere um pensamento pequeno ali. E só isso muda tudo. Ele interpreta ela mal só um pouco, sabe? Apenas de certo modo. Fez ela soar da maneira que ele queria que ela soasse. E assim é o que ele faz até hoje. Ele unge os seus servos para fazer a palavra dizer aquilo que eles queriam que ela diga. Unge os seus servos para fazer o Mambana dizer exatamente o que eles querem que o Mambana diga. Foi assim lá no Éden. É assim até hoje. E como nós dissemos, assim como o diabo fez no passado, ele tem ungido os seus servos para fazer com que a palavra, com que eles façam com a palavra a mesma coisa que foi feito lá no passado. Satanás sempre teve uma mesma tática, que é de fazer o homem arrazoar com a palavra, de modo que possa prestar a Deus um culto racional, porém da sua maneira, e não da maneira de Deus. Porém, a tática do diabo não é outra senão de imitar a Deus em tudo. Satanás é um imitador de Deus, tentando fazer com que o povo seja religioso e seja ungido e que possa agir de forma semelhante à verdadeira igreja de Jesus. Porém, a sua adoração, o seu culto racional a Deus será falso por causa do alimento falsificado, por causa do leite racional falsificado que os vitamina e que os sustentam. Ele sabe que Deus ele tem um povo zeloso. O diabo sabe que há um povo que é sincero, que se porta ou que se firma nessa palavra. Então ele procura ungir um povo que possa ser tão zeloso quanto de Deus, porém com zelo sem entendimento. E dessa maneira as táticas do diabo são semelhantes às táticas de Deus. Assim como Deus possui um povo justo, fiel e religioso, Satanás consegue criar um tipo de religião que faça o seu povo ter o mesmo comportamento. Foi Mambana quem disse isso. Onde é que está isso, irmão Jorge? A repentina secreta partida da igreja. Sabe, o inimigo sempre usa as táticas que o Senhor usa. Ele é um imitador. Ele faz a mesma coisa que Deus faz, mas ele perverte. Sabe, quando ele viu que Deus teria uma igreja justa e as coisas que ele iria fazer, o inimigo usou a mesma estratégia. Ele tem uma igreja. Ele tem um povo muito religioso. E eles estão bem em pé, como pessoas religiosas, porque ele sabe que a igreja de Cristo é da mesma maneira. Então existe um povo que é fiel à palavra. Então Satanás consegue ungir um povo que tenta mostrar tanto zelo quanto o povo de Deus. Mas ele consegue ungir com uma unção de descrença, foi isso que o Mambana disse. E eles prestam um culto racional, uma adoração a Deus, que é o que Cristo disse: vocês me adoram, mas a adoração de vocês é vã.
Quem é que inspirou eles a fazerem aquilo? É o mesmo que está inspirando hoje. Porque o profeta disse, essa foi a tática do passado e é a mesma de hoje. Amém, queridos. Eu não vou ler tudo isso aqui, são apenas algumas notas que eu estou aqui comentando. Já quero aqui concluir esse estudo, apenas para você entender que esta é a maneira que o Maimonides interpretava esse culto racional que a igreja tem que prestar a Deus. Ele disse que muitos filhos de Deus são genuínos cristãos, são sinceros na sua adoração. Porém, mesmo sendo eleitos e chamados por Deus, o seu crescimento espiritual ele estará comprometido e não conseguem ser aperfeiçoados ou mesmo gerar frutos que agradam a Deus se eles derem ouvido a uma palavra que foi hibridada. Isso porque eles estão num lugar errado, ouvindo a uma doutrina errada. Podem ser filhos sinceros, que querem adorar a Deus sinceramente, mas se eles estiverem no lugar errado, ouvindo uma doutrina errada, eles não vão produzir os frutos para Deus. Ou seja, ele estará se alimentando de um alimento racional falsificado. Porque se há um culto racional de Deus, há um culto racional de Satanás. E há um leite falsificado de Satanás. Se uma vinha não estiver plantada em um terreno apropriado, ela não vai conseguir produzir uma boa colheita para Deus. E muito menos para a sua própria vida. Uma mensagem urbana, plantando uma vinha. Nós temos na terra muitos crentes bons e agradáveis. São sinceros. Eles estão misturados em todas as igrejas denominacionais. Eles vêm de diferentes denominações, diferentes caminhadas da vida. É por isso que em meu ministério nunca tentei em tempo algum perseguir nenhuma pessoa em particular ou nenhuma denominação em particular, porque em todas elas há boas pessoas. Elas são pessoas chamadas e eleitas de Deus, em todos os lugares. Todas as denominações aí, nos grupos da mensagem, todos eles. Há ali filhos de Deus, sinceros, eleitos, chamados. Em todos os lugares há, Maimonides disse isso, há isto. Poderia ter você condenado Israel enquanto ele estava lá no Egito? Oh, onde se viu você está aí? Era o povo de Deus, eleito, chamado, mas estava plantado no lugar errado. Mas o povo era o eleito, o povo era chamado, só que estava no lugar errado e não conseguiu produzir nada para Deus, não é verdade? Você condenaria Israel, sendo filhos eleitos, chamados, só porque estavam no lugar errado? Então não faça isso com os que são filhos de Deus aí, que estão no lugar errado. Não faça isso. É mais ou menos isso que o Maimonides aqui está dizendo. Eles apenas começaram com o pé errado. E os seus pecados eles haviam separado de Deus. E eles foram plantados no Egito. É dessa maneira que muitas pessoas estão nas igrejas hoje. Boas pessoas, mas plantadas em lugar errado. Você está entendendo isso? Da mesma maneira, nós podemos condenar aqueles irmãos sinceros que possuem uma confissão unicista. Eu sou unicista com Cristo. Você não pode condenar eles se durante toda a vida deles eles foram alimentados, sustentados por isso, por essa doutrina. Agora, se um verdadeiro crente é trazido a Cristo e ele é plantado em alguma grande denominação que não crê em milagres e sinais e maravilhas do Senhor, aquela pessoa pode ser um cristão genuíno ou um católico, batista, presbiteriano, testemunho de Jeová, outra coisa. Naquela igreja, uma vinha genuína de Deus, mas os credos denominacionais cortam a vida daquela vinha. Ela não pode produzir os seus frutos. Quando qualquer coisa é examinada, isso será provado ser ou correto ou errado. Romana disse, você tem que provar tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você ouve. Quando houver qualquer coisa em questão, isso deve ser examinado. Até se encontrar o que é correto. Então, ao encontrar o que é correto, a palavra diz, retende. Em outras palavras, agarre, não solte. Se está correto, firme-se nisto. Retenha. Em outras palavras, retenha firme para que não escape. Retende o bem, depois de ser provado está correto. E qualquer coisa que for provada não está correta, então solte isso o mais rápido que puder. Afaste disso. Nunca retenha o que é errado. Agora, é possível que cristãos firmes, pessoas boas, retenham às vezes o que é errado, achando ser correto. E prestam um culto, uma adoração a Deus. Mas Maimonides disse, é vão. Por que isso? Porque eles deixaram de investigar.
Ele disse, investigue isto, se é correto ou não. Mas então essas coisas deveriam ser provadas se são corretas ou erradas. E é o dever de todos nós, pois que esperamos ir para o céu quando Jesus Cristo vier. Amém. Então Mombana diz que nós temos que fugir. Nós temos que fugir de toda aparência do mal. E dedicar nossa vida para Deus, dando a Ele um culto racional que seja razoável com a fé que nós confessamos ter. Então, só para encerrar, queridos, há muitas notas aqui que eu não quero mais ler e comentar para não tornar mais longo esse estudo. Mombana disse que Deus ele está lavando a sua igreja com a sua água, com a sua lavagem pela palavra, mediante esse alarido, mediante esta mensagem desse tempo do fim, para nos remover toda incredulidade, toda a fé híbrida, para que uma vez com uma fé sincera possamos de fato prestar um culto racional e sincero a Deus. E fazer com que os seus filhos, com esta mentalidade renovada, possam de fato compreender e entender os mistérios de Deus. Então, é isso que permite a noiva prestar a Deus um culto racional, vivendo e confessando a sua palavra, e a palavra para esse dia, a palavra certa para este dia. E como temos dito, porque o Mombana ensinou assim, há uma mensagem certa, neste tempo certo, para um povo certo. E cabe a nós, como crendo ser parte desse povo, ficar com essa mensagem e viver por essa mensagem. Eu leio essa oração que o Mombana fez aqui e eu encerro. Amém? Mensagem perseverança. Ele diz aqui, Deus, lave nossos corações, lave-nos com a água da palavra, para que possamos nos apresentar a Ti. Limpe-nos, Senhor, de toda incredulidade, para que possamos nos aproximar de Ti como sacrifício vivo, santo e agradável para Deus, pois este é o nosso culto racional. Amém? Digam graças a Deus. Eu creio que todos entenderam como que Mombana tratava essa questão. Devemos se deixar ser lavados pela água da palavra e ser renovados em nossos espíritos, nossas mentes, para que possamos prestar a Deus um culto racional. Vamos encerrar com uma oração pedindo a Deus para que Ele faça isso em nossas vidas. Curva a tua fronte e vamos falar com o Pai. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, em que aqui estamos para encerrar este culto que tivemos, queremos Te agradecer por esse momento que tivemos, onde podemos refletir um pouco mais nesses ensinos duros do Teu profeta, de que o Teu Cristo mesmo foi quem disse que estavam adorando Ele, mas em vão, porque estavam crendo numa outra fé, numa outra doutrina, em tradições de homens. Pai querido, esse é o nosso desejo de estarmos aqui neste momento agora, de pedir a Ti para que continue nos dando a Tua sabedoria, não aquela sabedoria razoável da mente humana, mas a Tua sabedoria, aquela que o Espírito Santo vem e traz dos céus, do alto, para que nós possamos, com essas vidas, e uma vez transformadas e renovadas com essa mente de Cristo, possamos viver e adorar e prestar a Ti um culto racional de forma que Tu possas receber. Ajude, Senhor, cada filho Teu que está aqui e cada filho que pôde ouvir essa singela e simples ministração, que eles possam, com uma mente renovada e transformada através da Tua fé genuína, apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um culto racional, ou seja, espiritual a Ti. Esse é o nosso desejo, Senhor. Ajude-nos a nos manter separados deste mundo para não nos conformarmos com ele. E ainda que muitos tropecem, muitos que aceitaram ou se comprometeram, Senhor, ajude a Tua noiva, porque cremos que ela ainda está aqui. Porque cremos que a Tua coluna de fogo ainda está em nosso meio, separando um povo. Ajude, Senhor, a Tua noiva, ajude a Tua igreja. Aqueles irmãos, aqueles filhos Teus, Senhor, que tentam buscar viver uma vida correta. Como nós dissemos, usamos aquele exemplo simples e humilde. Muitos estão naquela condição daqueles filhotinhos de carpa, que estão fugindo daquelas águas, que estão levando para lugares melhores. E muitos filhos Teus estão agindo dessa forma, Senhor. Se é um filho rebelde agora entre nós, que está nos ouvindo, que Tu possas tocar a sua mente, o seu coração, nesse Teu filho, nessa Tua serva, para que eles possam agora deixar de fugir, deixar de correr, deixar de se afastar. Tire o medo dos seus corações, para que eles possam de fato agora render as suas vidas e crer que realmente o que Tu tens planejado para nós é muito melhor do que nós mesmos planejamos e que achamos que é melhor para nós.
Senhor, faça esse renovo em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda o teu povo a crer e confiar em Ti e nas Tuas promessas. E nós cremos, Senhor, que uma vez velando por esta palavra, Tu farás isto. Tu darás ao Teu Filho uma vida vitoriosa. Não apenas a renovação da mente e do espírito, mas também culminando depois com uma renovação dos nossos corpos, conforme a palavra diz. Nós cremos nos tipos, nós cremos nas interpretações que o Teu profeta nos deu. Faça isso, Senhor. Renova os nossos espíritos, reanima o nosso ânimo, dê coragem aos Teus filhos, dê força, Senhor, para que eles possam viver consoante a Tua palavra, viver uma vida razoável esta fé a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.